Voltamos com a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E agora nós vamos falar da posição do Brasil em relação à guerra da Ucrânia, os desdobramentos de falas do presidente Lula, que agora está indo a nova viagem para Portugal e Espanha, irá também à reunião do G7. Eu estou aqui com o Felipe Loureiro, que é professor de Relações Internacionais da USP e autor do livro Linha Vermelha, a Guerra da Ucrânia e as Relações Internacionais no século XXI. Eu já vou mostrar até o livro aqui. É esse daqui, Linha Vermelha, a Guerra da Ucrânia e as Relações Internacionais no século XXI. Felipe Loureiro, boa noite. Boa noite, Denise. Um prazer estar com vocês. Pois é, nós tivemos muitas polêmicas aí nas últimas 2 semanas, principalmente pelas falas do presidente Lula, né? Primeiro, conversando com jornalistas aqui no Brasil, ele disse que numa negociação a Crimeia poderia ficar de fora, que foi um território já ocupado pela Rússia há bastante tempo. E depois, na viagem à China e mais tarde nos Emirados Árabes, ele meio que equiparou a situação dos dois países, né, num ponto de negociação, como se os dois dificultassem o entendimento e criticou o envio de armas. Isso levou a reações dos Estados Unidos, da Europa. Depois o Lula acabou voltando atrás, depois dessas críticas todas que recebeu, e acabou reconhecendo, né, que a Rússia ocupou territórios da Ucrânia. Como é que você vê a posição política do Brasil, especificamente nessa questão da Ucrânia, se ele ainda pode ter o protagonismo que quer ter e na relação com os outros países, Estados Unidos e Europa? Eu acho que o Brasil tem, sim, um protagonismo natural para exercer nesse contexto. É um país extremamente importante, um país grande, é um membro, né, do G20, é um membro dos BRICS, tem uma relação com os Estados Unidos, com a Europa bastante sólida. Mas é fundamental também a gente lembrar que a posição do Brasil, pelo menos oficialmente, na Organização das Nações Unidas, é uma posição de condenar a invasão russa à Ucrânia e, principalmente, de defender a integridade territorial ucraniana. Por isso que essas falas do presidente Lula, tanto com relação à Península da Crimeia, quanto com relação à ideia de que a Ucrânia também é diretamente responsável pelo conflito, sendo que ela foi invadida, acabou sendo tão mal recebida, levando a algum tipo de retorno do presidente Lula nesse contexto. Os Estados Unidos acusaram o Brasil de papagaiar a propaganda russa e chinesa, e o porta-voz da União Europeia falou exatamente isso, que o Brasil votou junto com outros 140 países na ONU, condenando a posição da Rússia, que violou a Carta da ONU. Agora, o presidente Lula está em uma nova viagem ao exterior. Em Portugal também houve reações contrárias, inclusive de partidos da oposição. Ele vai falar ao parlamento, mas eles querem que nas relações, nas conversas bilaterais, fique muito claro que Portugal tem uma posição diferente em relação à guerra. Isso pode agregar, levar Lula a ter uma avaliação diferente dessas últimas semanas? Eu não sei, eu acho que é difícil, tendo em vista as declarações, né, que o presidente vem dando. Ou seja, essa declaração recente, em que ele recua de uma certa maneira, dizendo que defende a integridade territorial ucraniana, ela foi feita ao lado do presidente da Romênia, né? Ou seja, a Romênia, um membro da OTAN, um país europeu que está evidentemente engajado no apoio à Ucrânia. Então é possível que no parlamento português, estando na Europa e principalmente em Portugal e na Espanha, o presidente Lula volte, né, a dizer, digamos assim, que a integridade territorial ucraniana é fundamental, tal quanto o Brasil já votou na ONU recentemente durante o mandato dele. Mas, ao mesmo tempo, é fundamental também reconhecer que o Brasil vem abrindo portas para dialogar cada vez mais de forma intensa com a China e, sobretudo, com a Rússia. O Brasil recebeu recentemente o ministro das Relações Exteriores da Rússia, né? E isso também vem gerando certas críticas, né? O fato de que, apesar de se colocar neutro, o Brasil está abrindo mais, né, pelo menos, diálogos com os russos do que propriamente com os ucranianos. O Lula teve uma ligação apenas com o presidente Zelensky. E com relação à visita do Lavrov acabou dizendo que o Brasil estava alinhado à Rússia no posicionamento da avaliação da situação em relação à possibilidade de negociação, como se estivesse junto. Agora, Felipe, a guerra da Ucrânia, na verdade, ela levou a um reposicionamento das forças globais, das grandes potências, a China mais próxima da Rússia, os Estados Unidos mais próximo da OTAN, não é, junto aos países
países europeus, né, e tem toda uma discussão com essa questão de envio de armas, o receio de um ataque nuclear, ainda que seja com armas diferenciadas. Não é? Tem um reposicionamento global que, além das perdas decorrentes de fornecimento de alimentos, de aumento de preços, de inflação, que é um problema global, né? Absolutamente. A gente está falando de uma guerra que vem mudando o sistema internacional, né? A China cada vez mais próxima da Rússia, apesar de dizer que é neutra, né? A Índia mesmo também ampliando suas relações econômicas com os russos. Por um outro lado, a Europa, que vinha mantendo uma posição de tentar manter pontes com os Estados Unidos e com a China por causa da guerra, vem ampliando as suas relações com os Estados Unidos e esfriou as relações com os chineses. Então a gente está falando de uma verdadeira mudança estrutural no tabuleiro geopolítico global que a guerra ocasionou. E você vê alguma possível solução? A curto prazo, infelizmente, não. Quando a gente olha ambos os lados, né, tanto o lado russo quanto o lado ucraniano, com o apoio da OTAN, a gente tem muitas demandas que são absolutamente inflexíveis e contraditórias, né? Por exemplo, o presidente Zelensky fala não só em desocupação de todo o território ucraniano, mas também de instalação, né, de uma justiça que permita, por exemplo, julgar crimes de guerra, crimes contra a humanidade que foram feitos pela Rússia no território ucraniano. A Rússia dificilmente aceitará ambas as condições. Por exemplo, o tema de desocupar territórios na Ucrânia, que ela vem ocupando, é algo muito difícil de imaginar que os russos no curto prazo aceitem. Bom, e hoje nós tivemos Biden anunciando a liberação de mais recursos para o Fundo Amazônia, ainda depende do Congresso dos Estados Unidos, ele tem minoria na Câmara que resiste mais a essas liberações de recursos, não coloca como prioridade a preservação ambiental, mas foi uma boa notícia, não é? Foi uma reunião virtual. Né? E Lula chegou atrasado, acho que foi o primeiro encontro dos dois depois desses embates todos. Lula chegou atrasado, talvez até pela crise interna política, e quando chegou ainda ficou meio conversando, não prestando muita atenção no Biden. Mas você acha que essa é uma demonstração da importância do Brasil, pelo menos nessa questão global que é o meio ambiente? Sem dúvida, né? Ou seja, é um aspecto muito positivo essa liberação de recursos para o Fundo Amazônia. A própria ministra Marina falou isso, né, na reportagem. Mas é importante também entender que o Brasil vem se posicionando, né, o governo Lula particularmente, tentando dialogar, principalmente quando a gente fala nessas duas grandes potências, China e Estados Unidos, com ambas e compartimentalizando as nossas relações externas. Ou seja, naquilo que é fundamental a gente tem de interesse comum com a China, dialogar profundamente com a China. E com os Estados Unidos, no caso aí meio ambiente, da mesma maneira. Agora, Felipe, você consegue definir qual que é a posição do presidente Lula em relação às relações internacionais? Qual que seria o direcionamento? Porque ele tem ido para lá e para cá, né? Buscar uma autonomia estratégica para o país, ou seja, impedir com que o Brasil, ao se vincular de uma maneira muito próxima a uma dessas duas grandes potências, China e Estados Unidos, cada vez mais, né, nesse conflito geopolítico global, acabe dependente de uma delas. Então, tentar dialogar com ambas para manter uma autonomia estratégica para o país. São os dois principais parceiros comerciais do Brasil. Exatamente. E, ao mesmo tempo, ele busca fortalecer Mercosul, as relações com a América Latina. Seria uma posição relativamente neutra, mas em certos aspectos tendendo para um lado ou para o outro. Ou seja, nas áreas, por exemplo, no caso da China, né, em que recentemente o presidente Lula foi, né, fazer cooperação tecnológica, cooperação industrial, principalmente no plano de semicondutores, satélites. No lado dos Estados Unidos, o tema de democracia, direitos humanos, meio ambiente. Então, é compartimentalizar as relações externas com essas duas grandes potências, sem colocar o Brasil vinculado de uma maneira automática a nenhuma delas. Mas é difícil com esse protagonismo que Lula quer ter nas discussões globais. É difícil você ter ficar como um pêndulo, não é? Sem dúvida, porque o contexto geopolítico de hoje ele é muito diferente do contexto dos anos 2000, quando o presidente Lula governou o país pela primeira vez. Hoje a gente tem um conflito cada vez mais intenso entre Estados Unidos e China, muito sério, né? Ou seja, recentemente o secretário de Estado norte-americano que ia para a China cancelou a sua viagem por causa de um balão espião chinês no espaço aéreo norte-americano. Os Estados Unidos vêm criando vários tipos de entraves de exportação de produtos estratégicos para a China. A situação em Taiwan é uma situação muito séria, então é óbvio que fazer esse tipo de jogo hoje é muito mais difícil. Eu agradeço muito a participação do Felipe Loureiro, que é professor de Relações Internacionais da USP e autor do livro Linha Vermelha, a Guerra da Ucrânia e as Relações Internacionais do Século XXI. Felipe, muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, boa noite.